Bendiciones, Iglesia de Cristo Jesús. Amén. Es un gusto poder estar en este lugar. No es otro sino casa de Dios y puerta de cielo. Al llegar a este lugar, uno siente paz, gozo, alegría por poder estar en la presencia del Señor. Gracias. Gracias, Pastor Bolívar, por la invitación. Sé que ha sido un poco difícil para poder organizar el culto en horario distinto. Soy pastor de iglesia y sé cómo es difícil mover la estructura, los horarios, pero ha sido posible. Y aquí estamos con una expectativa de que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Amén. Y para no largar mucho, traigo saludo de mi esposa, mis hijos, la iglesia de Cúcuta, na persona del pastor José Satirio dos Santos, que dijo, cuando lleguen a Ecuador, toda la iglesia que entre es iglesia nuestra, porque somos uno en Cristo Jesús. Amén. Y podemos adorar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles. Bendito sea el Señor. Capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Y desde el versículo 47 vamos a tomar un texto para meditar en la palabra del Señor. Cuando encuentre la cita, contésteme con un amén. Amén. Bueno, leamos la palabra del Señor que dice de esta manera. Aleluya. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Bendito sea el Señor. Amado Dios y Padre, gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que nos concede, Señor amado, de venir a tu casa, estar en tu presencia, Señor, reunido con tu iglesia, hombres, mujeres, jóvenes y niños, que tomaram a decisão de vir a tu casa nesta manhã. Sabemos, Senhor, que cada um que ha chegado delante de ti não saldrá de este lugar de la mesma maneira que ha chegado. Tu mesmo, Senhor, concederá a cada um o que deseja, ó Deus, su coração e o que necessita, su corpo, alma e espírito. Também bendecimos aqueles que tinham a intenção de chegar e por qualquer situação não ha podido venir, Senhor. Sabemos que se está enfermo, tu tens poder para saná-lo. Se estão, Senhor, desanimados, tu os podes reanimar e volver-los trazer a tu casa. E se estão em problema, tu também podes solucionar seus problemas. Bendiga-nos nesta hora. Queremos sentir libertad, Senhor, porque sabemos que tu Espírito Santo está neste lugar. E onde está o Espírito de Deus, aí há libertad. E há libertad para adorar, há libertad para glorificar tu nome, há libertad, Senhor, para aprender de ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Este é mensaje que Deus me ha ordenado dar a la igreja. Dije-lhe, Senhor, para minha vida, quando tu vai à igreja, donde seja, por primeira vez, entregue esse mensagem. E isso me falou Deus há anos, e hoje está se cumprindo aqui na igreja Elohim, não? Amém? Bendito seja o Senhor. É titulada Como edificar casa para Deus. Temos que saber que casa quer Deus que nós construyamos para Ele, preparemos para Ele.
Pero al pensar en esto de construir casa, eso no es de ahora, eso es de muito tiempo atrás, desde el tiempo en que Dios liberó su pueblo en Egipto. Tenía Moisés la obligación de levantar un tabernáculo donde la gente pudiera reunirse y alabar y exaltar el nombre del Señor. Aún en el desierto, Dios permitió que su pueblo tuviera casa para adorar y exaltar su nombre. Nos tiempos de David, el rey David tuvo la intención de levantar un gran templo para Dios. Un templo que pudiera ser algo sobrenatural, que toda la gente pudiera llegar y decir, ese es el lugar que merece Dios. Un lugar excelente, un lugar hermoso, donde todos puedan sentir libertad que está adorando al Rey de Rey y Señor de Señor. Y es emocionante que uno piense cómo levantar una casa para Dios. Pero Dios, viendo a David en su manera de vivir delante de él, segundo la palabra, David vivía según el corazón de Dios. Amaba tanto a Dios y Dios lo amaba mucho. Pero en su vida cometió algunos errores. Y todos nosotros estamos propensos a cometer errores y sabiendo que Dios nos ama tanto y que lo amamos tanto, tenemos la certeza que Dios nos va a perdonar. Pero nunca pensamos nas consequências que tem pecar contra Deus. Deus é bueno para perdonar, pero uno não está isento de la consequência que vem por um pecado consciente que uno comete delante de Deus. Então, Davi cometeu esta falha de poder tomar a mulher de Urias, de poder tomar a mulher de Urias. E por isto sentiu que estava malo delante de Deus. Pero lo bonito de Davi é que quando ele pecava, reconhecia que não era o povo que lo hizo pecar, que ele pecou voluntariamente. E por seu pecado voluntário, outros não devem pagar o preço. Quem pagaria o preço seria ele mesmo, autor del pecado. E então Davi começou a pedir a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. E seu sonho seguia construir a casa para o Senhor. E Deus, vendo a situação de Davi, lo deu as consequências que ele merecia. Tanto é que quando a mulher que ele havia tomado se embaraça, tem seu filho, e quando o filho já está com uma idade, que passa? O Senhor toma o ninho para si. E isso dói no coração de Davi. E Davi escreve o Salmo 51, pedindo mais e mais a misericórdia de Deus. E sucede que outro filho cresce, e este é Salomão. Então Deus diz, mira Davi, por tu situação, não construirás casa para mim, pero tu hijo Salomão la construirá. Amém? Deus não é Deus de uma sola pessoa. Deus não é Deus de uma sola geração. Deus é Deus de todas as gerações. Aleluia, bendito seja ele, Senhor. Quando Salomão começa a preparar-se para construir essa casa para Deus, é um homem que tem em suas mãos muita riqueza e lo hace uma casa muito hermosa e la termina, e al terminar entra en el templo y al mirar el templo ve que todo está hermoso, pero una cosa está faltando. ¿Qué está faltando acá? Y él dice, ¿vendrá y morará Dios con nosotros los hombres? ¿Esta casa es apropiada para Dios? Ele hace una pregunta y ve que algo está faltando. Está faltando humildade para entrar na presença do Senhor.
Às vezes decimos, vamos construir algo grande, pero não para adorar a Deus, senão para aparecer a los demás, para poder ser exaltado por los hombres, e não para que Deus seja exaltado. Então, naquele momento, Salomão disse, eu lo hizo lo que pudo, todo está bem hecho, pero aqui donde está a presença de Deus, que tuvo que fazer? Arrodilló, se humilhou, chorou, clamou, ayunó y atrayó la presencia del Señor. Aleluya. Lo más importante, en donde uno se reúne para adorar a Dios, es que su presencia esté ahí. Tengo una buena noticia para usted. Dios está en este lugar. Aleluya. Bendito sea el Señor. La presencia de Dios hace que uno tenga comunicación directa con el Señor. Y ahí Salomón, estando en oración, ve que el Señor le dice, aleluya, pídame lo que quieras, que yo te lo daré. Qué tremendo. Imagínate usted hoy, delante de Dios, y que Dios te diga, José, María, Juan, Bolívar, Daniel, pídame lo que quiera en esta hora. ¿Qué reacción tendría usted? ¿Qué pensaría inmediatamente? Algo así instantáneo. Señor, lo que más necesito, que más quiero. Tal vez algunos digan que mañana el Señor a los jóvenes me dé una esposa. A la jovencita que me dé un esposo. A la parejita recién casada que me dé un hijo. Que formemos una familia. A los pastores que crezca la obra. Que la obra se extienda hasta Chiriquí. Aleluya. De Chiriquí traspase a Costa Rica y se va hasta el último de la tierra. Hay pensamientos, deseos en cada uno. Pero es muy rápido que uno tenga que racionar y decir, ¿qué digo ahora a Dios? Porque lo que voy a decir, estoy hablando delante de aquel que puede me dar todo lo que necesito. Algunos están enfermos y dicen, Señor, lo que quiere es salud. Otro que está en problemas, solución del problema. Pero Salomón era un hombre inteligente y sabio. Y dijo, necesito sabiduría. Amén. Aleluya. Entonces Dios dijo, Salomón, ¿para qué me has pedido sabiduría? Señor, para que yo cuando entre delante de tu pueblo, haya gracia delante de ellos. Aleluya. No hay pueblo más especial, más amado de Dios do que los hijos de Dios, do que todo su pueblo. Y uno para se relacionar con el pueblo, tiene que hallar gracia delante de ellos. Porque el pueblo lo puede llevar a las alturas, como puede bajar al suelo. Hay lugares que uno tiene que pastorear. Mira la situación de Moisés. Moisés saca el pueblo del Egipto, lo lleva al desierto, lo presenta a Dios y su palabra al pueblo. Y la gente sigue rebelde. Había momentos que decía, Señor, quítame la vida. No soy digno de estar delante de este pueblo. Porque el pueblo de Dios, al líder que está a frente, muchas veces lo hace llorar. Diga amén. Al pastor nadie lo ve, pero Dios lo está viendo. Al líder nadie lo ve, pero Dios está viendo. A todo que Dios pone como cabeza, como el que esté al frente, sea padre de familia, madre de familia, a los que están bajo los cuidados de Él, muchas veces nos hace llorar. ¿A cuántos sus hijos le ha hecho llorar? Que uno trata tan bien, cuídalo tan bien, y de repente recibe unas cosas que dice, no soy merecedor de esto, porque de todo lo que hizo no me reconoce.
Hay hijos que cuando el padre queda viejo, esto no sirve de nada, lo meten en un ancianato para que morra por allá y que morra rápido, que se pueda disfrutar de algo que quedó. Entonces, a veces uno cuando está como padre y padre del pueblo de Dios, como pastoreando, a veces tiene hijos que son tan buenos que uno se alegra con él, mas hay otros que traen tanta tristeza que uno se entristece con él. Y en esa situación que Salomón decía, Señor, dame gracia. No hay cómo agradar 100% a tu pueblo. Si hacemos la casa tan hermosa, las quejas, ¿para qué gastar tanto dinero en esto? ¿Para qué tanto desperdicio de plata? Se podía agarrar esa plata y pagar alimento para todos los pobres de Israel. Entonces, había en su corazón un deseo. Y lo bonito que cuando uno tiene un deseo y se lo expresa a Dios, su deseo será realidad. Amén. Aleluya. Dê un aplauso al Señor. Se hace real. Y Dios mira a Salomón y dijo, no me has pedido plata, no me has pedido oro, has pedido sabiduría, téngala. Aleluya. Pero te daré también oro y plata. Aleluya. Todo aquel que pide lo mejor para Dios, tiene más de Dios para ti. Y lo mejor que uno tiene que pedir delante de Dios es sabiduría para hablar con Dios. No debemos hablar por hablar. Hay gente que habla cosas que uno queda pensando, ¿será verdad o será invento o mentira? Hay gente que dice, no, yo estaba hoy domingo 31 a las 6 de la mañana cuando el ángel Gabriel llegó delante de mí y me dijo, ve a la casa en Elohim, que yo tengo una palabra para ti de parte de Dios, o que Dios, el portador tiene una palabra de parte de Dios para ti. Y uno dice, Dios habló conmigo. No, no fue Dios que habló. Quien habló fue el ángel, mandado por Dios. Amén. A veces nosotros confundimos el hablar de Dios. No entendimos. Por eso necesario es tener discernimiento y todo lo que venga de Dios tiene que ser escuadriñado, investigado, para después decir, Dios habló conmigo. Amén. Porque la palabra que Dios habla se cumple. Amén. Y la palabra del hombre puede ser que no se venga a cumplir. Y es por eso que nosotros tenemos que tener un oído muy sensible para identificar cuando Dios está hablando y cuando está hablando otro. Aleluya. Y si alguien dice, Dios me dijo, tiene que ser confirmado en la tierra y en el cielo. Porque la palabra que Dios habla se cumple. Y por eso Dios ahora está hablando a Salomón, que se ha agradado de lo que él ha hecho. Y hace compromiso con esta casa, diciendo que sus oídos y sus ojos estarán ahí atentos a la oración que se hace en este lugar. Está diciendo Dios a Salomón, el contacto mío con mis hijos es desde este lugar. Este lugar es un lugar apropiado para que oren, para que su oración suba y no se quede, sino que vaya al trono de la gracia de Dios y ahí mismo recibirá respuesta de Dios. Aleluya. La importancia que uno tiene de venir a la casa del Señor es saber que en la casa de Dios está la presencia del Señor. Entonces, se queda maravillado de esto, Salomón. Mire, hermano, iglesia, hay cosas que nosotros como padres queremos hacer y por cualquier situación, Dios no permite que nosotros la realicemos. Pero sepa una cosa, cuando tú estás humillado en la presencia de Dios, lo que no pudo hacer tú, lo hará tus hijos. Lo que no puede hacer tus hijos, hará tus nietos, aleluya. Porque tenemos un Dios de generaciones, aleluya. Entonces, la pregunta viene,
El cielo, dice el Señor, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pés. No verso 49 que estamos leyendo. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. Si hablamos de un Dios tan poderoso, ¿cómo podemos pensar que Dios necesita reposar? Dios tem todo poder. Deus tem 3 atributos maravilhosos. Quais? Deus é onisciente, conoce e sabe todas as coisas. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo e está aqui. Aleluia. Então, uno pensa, Senhor, que casa vou fazer para ti? Se o céu é tu trono, a terra é o estado de tus pés, quão grande eres, Senhor. Você já imaginou a grandeza de Deus? Quão grande e tão poderoso é que pueda construir todo um universo, que pueda fazer tantas coisas que nadie lo pode imaginar. Há gente que crê que Deus é limitado. Não, Deus não tem limites. Deus é todo poderoso, aleluia. E Ele pode fazer todas as coisas, aleluia. Então, empecemos a imaginar, que pode cansar a Deus? A única coisa que cansa a Deus é nossa rebeldia contra Ele. Nossos pecados que hacemos conscientemente, como consciente. Quando nós pecamos, isso há um dito que diz, não? Deus ama al pecador e aborrece o pecado. E quantos creem que Deus te ama? Quantos somos pecadores? Amém. Pecamos e cometimos coisas que não agradam ao Senhor. E isso lhe causa trabalho. Muito trabalho para poder restaurar-nos cada dia, porque Deus não nos quer que nós morramos em pecado, porque estaremos bajo condenação eterna. Deus quer que nós nos arrepentamos de todos os nossos pecados e volvemos a estar em plena comunhão com Ele. E assim Deus descansa. Quando nós deixamos de pecar, quando nós deixamos de ser rebeldes. Então Deus diz, agora esse filho me sirve, esse filho é uma bendição, esse filho, minha alma se complace nele, aleluia, porque está fazendo minha vontade, aleluia. Quem vive? A seu nome! Dê um aplauso a esse Deus santo, grande e poderoso, aleluia. Não isso me mano todas essas coisas, pergunta-lhe Senhor. E no versículo 51 diz, duro de serviço, incircunciso de coração e de ouvidos, vosotros resistis sempre ao Espírito Santo, como vossos padres, assim vosotros. Aí Deus empieza por la palavra indicar que casa Deus está falando, que quer que nós construyamos para Ele. Em Mateus capítulo 7, os que estão apontando, versículo 24 ao 28, mira o que diz a palavra do Senhor. E isso, palavra que Jesus deixou para toda a sua igreja. Capítulo 7, verso 24. Qualquer, pois, que me oye estas palavras e las hace, le compararé a um homem prudente que edificou sua casa sobre la roca. Descendeu lluvia, vieram rios, soplaram vientos e golpearam contra aquela casa e não caiu, porque estava fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palavras e não las hace, le compararei a um homem insensato que edificou sua casa sobre la arena, e descendeu lluvia, e vieram rios, e sopraram vientos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e caiu, e foi grande sua ruína. Verso 28 diz, quando terminou Jesus essas palavras, a gente se admirava de sua doutrina, porque lhes ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas.
A explicação que Jesus está dando é que solamente se pode construir casa para Deus os que oem palavra de Deus. Quantos oidores de palavra tem acá? E quando tu estás construindo a casa, estás praticando. E quando tu estás construindo a casa, estás praticando a palavra del Senhor. Amém? Então, habla claramente que se deve construir um edifício que não esteja firmado em arena, que não esteja firmado em suelo terrenal, que esteja firmado em uma roca. Aleluia. E quando habla-se de uma casa física, todos que la querem construir buscam um bom terreno e fazem exame de suelo como está. Estava vendo um senhor dizendo que vai ter que construir a igreja e está sobre um relleno, um terreno de relleno. Então disse que para fazer a primeira coluna tem que bajar 7 metros abaixo e aí encontrar algo sólido para aí firmar a coluna. E se não hace isso, pode ser que por economia venga e construya sobre relleno. E quando venga um temblor, quando venga uma tempestade, esta casa ou esse edifício se vai cair. Com inteligência vai e empieza a investir com material de primeira qualidade, com trabalhadores que sabem trabalhar, e se levanta a casa e a casa permanece firmada, não em arena, senão em roca. E quando está firmada na roca, venga lluvia, tempestade, huracanes e lo que seja, a casa pode temblar, pero não cairá para a glória do Senhor. Bendito seja Deus Santo e Poderoso. Se a pessoa, sendo estrangeiro, chega a Panamá e vai comprar um terreno com intenção de construir uma casa, e de repente passa por el casi centro de la ciudad, e aí vê uma casa bonita, e diz aí, ganga, quando se está barato, uma oferta, um preço muito econômico. Ele diz, uma casa aqui deve custar no mínimo $500,000, pero essa 50,000, uau, creio que la voy a comprar. E os que estão para vender não lhe explica por que está tão econômico. E este vem, por desconhecer, compra. E quando vem o primeiro aguacero, a casa está submergida bajo água. Por isso, hizo um negócio, gastou a plata, mala inversão, e não aplicou os princípios que diz a palavra. Investiga para investir em no que seja duradouro, não passageiro. Aleluia. Nós devemos, hermanos, estar firmando nossa casa na roca. Qual é nossa roca? Cristo é nossa roca. Mas não é uma roca comum, porque há roca de todo tipo. Uno mira aí uma roca grande quadrada, outras defectuosas, outras que são redondas, e há uma que é retangular ou triangular. Ou seja, tem 1, 2, 3 extremidades, pontas. É nessa roca que é Cristo, devemos firmar as colunas. E a primeira coluna que nós temos que firmar em Cristo Jesús se chama a coluna del arrependimento. Sem arrependimento, nadie chegará a Cristo. Nadie permanecerá em Cristo. E nadie alcançará a vida eterna. É necessário arrepentir-se. Diz a palavra, ele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Então, se uno deve saber que sua vida passada já não governa a vida atual que está vivendo. Uma vez encontrado vida em Cristo, eres nova criatura em Cristo.
Las cosas antiguas han pasado y todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Entonces uno cuando empieza a caminar bajo ese arrepentimiento, no está isento de repente resbalar, aún firmada en la roca. Ya está firmada con arrepentimiento, pero vienen temblores, vientos contrarios, y habla que cuando ven las tempestades, los ventos son huracanosos, que as mesmas pessoas que estão mais firmes, essas pessoas podem se estar movendo a la derecha e la esquerda. Quando uno está firmado em Cristo, não habla de um vento comum, habla de los ventos de doutrina. Você está firmado em Cristo e vem doutrina de acá, doutrina de allá. De repente, você é um novo convertido, está na presença do Senhor por arrependimento que ha tenido, e já é uma nova criatura em Cristo. Pero de repente alguém golpeia tu porta e você lo mira, tem um maletim de lado e uno diz: quem é esse? Mensageiro de Jeová. Testigo de Jeová. Ai. Quero lhe ensinar sobre a eternidade. 7 palmos bajo tierra. Não há céu, não há inferno, e empieza com falsa doutrina que lhe vai roubar la verdadeira bendição de Deus. Então, se uno cai na debilidade que caiu Eva, de dar ouído a Satanás, porque está sendo utilizada essa gente por Satanás para quitar a verdade que Deus puso em nosso coração. Então, nesse momento que uno está aí, tem que arrepentir-se e dizer: não, habla a Deus que tu servo hoje, cállate, homem, em nome de Jesus. E dou ouído à voz de Deus, dou ouído à palavra de Deus, e rechazo toda falsa doutrina, toda falsa enseñança, em nome de Jesus, me mantenho firme com o Senhor. Mantém firme aí a coluna do arrependimento. A segunda coluna que se põe é a coluna de la fé. La fé, hermano, diz a palavra que move montanhas. La fé que está hablando aqui é uma fé dada por Cristo Jesus. Como uno pode se adquirir a fé? Oyendo palavra de Deus, examinando a palavra del Senhor e vendo o resultado de servir e obedecer ao Senhor. Então, a fé de uno se vai aumentando. A fé, como diz a palavra, vem por el oír. Há gente que só escuta, pero não ouve. Que diferença há então de ouvir e escutar? Escutar, estamos dentro de um salão que se um mosco passa cá, você lo escutou. Se ele aire está, você escutou, pero você não está ponendo atenção no aire, no mosco que estava volando, que não tem nenhum acá. Pero que esse é um exemplo. Então, se a pessoa está escutando, está acá, passa um bus, pita, um carro, se escuta, pero não lhe hace caso, porque não está ouvindo, lo está escutando. Quando um ouve, é poner o ouído, captando o que está falando e descender essa palavra ao coração de uno, e essa palavra é escrita em seu coração. De aí, nadie lo va a quitar. Então, se uno adquire a fé, oyendo, quão importante é, hermanos, dentro de la igreja, que os hermanos que recebem as bendições, testifiquem de las bendições que está recebendo. Em cada reunião como essa, Deus sana, Deus libera a pessoa, Deus bendiz a uno, bendiz família, salva a vida, e todos calladitos, não diz nada. É importante que diga: hermano, tu não sabes o que sucedeu no dia 31 do mês de julho, estando em uma reunião especial, que era desde as 9 da manhã, o Senhor hizo isso, isso, isso e isso. E vai dizer: me sanou, me liberou, ha traído solução a alguns problemas, Deus hizo algo sobrenatural, e isso hace que os que hoje obtenham fé, não em ti, sino no hacedor de milagro que é Deus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Firma na terceira coluna. A terceira coluna é a coluna de la perseverancia.
La palabra de Dios habla claro que aquel que se arrepende, deja el pecado, se bautiza, permanece hasta el fin, este será salvo. Não podemos pensar que porque arrepentimos, já estamos salvos. Estar arrependido é um passo para caminhar hacia a salvação. Manter-se em fé é outro passo que nos mantém creyendo que seremos salvos para a glória de Deus. E o último passo é perseverar e não desmayar hasta que chegue a meta, que é a salvação eterna. Amém? Então essa é a perseverança que se mantém aí. Quando unimos as 3 colunas para poder fazer a base da construção do templo, necessitamos que essa base esteja unindo o que é, primeiro, arrependimento à fé à la perseverança, e unindo isso todo, essa que une a base se chama el amor. Todo que é construído e unido por amor, isso é de Deus. Aleluia. Porque Deus é amor. E se construi sobre esta base que é o amor, 3 paredes para permanecer firme e sendo casa de Deus. E cada parede que nós devemos fazer é um preço de sacrifício que pagamos para Deus. Nadie pode construir uma casa se não tem a primeira parede, que é a parede da oração. Quantos que oram neste lugar? A oração del justo pode muito. A oração de uno é hablar com Deus, comunicação com Deus, ligação entre cielo e terra em todo tempo. Quando? Em todo tempo. A palavra diz que devemos orar sem cessar. Orando de dia, de tarde e de noite, 24 horas por dia. Às vezes você está aí, seguindo ao trabalho, amanhã, lunes, e dá-se que há um tranque forte aí. E uno diz, quando eu vou chegar ao trabalho? Que esse carro não sai de adelante. Em vez de estar pitando e tentando esquivar-se de um lado para o outro, entra em oração. Aproveita o tempo e está, Senhor, eu creio que de aqui 5 anos vamos ter 3 vias expressas para a cidade, que estarão completamente despejadas. Vamos a ter o metro hasta já, chegando em Chiriquí. Aleluia, bendito seja Deus. Aproveite o tempo que está aí, não quede quejando-se, ai Senhor, não suporta esse cortiço, não sei como é, não suporta o governo que está agora, não suporta os que vêm. Tranquilo, seu governador se chama Jesus de Nazaré. Então uno deve estar em oração constante, clamando, suplicando, não quejando, oferecendo alabança e glorificando a Deus em todo o tempo. Dá graça por todo, irmão. Quantos podem dar graça por estar nesta manhã, neste lugar? Por a noite de paz que ha passado, por el aire que respiramos agora. Demos graça ao Senhor. Orar é agradecer. Na oração não pode falar com Deus, adorar a Deus, alabar a Deus e agradecer ao Senhor. Então, a segunda parede, que é uma parede difícil de la gente aceitar, palavra de Deus. Construir la pared de la palabra. El pueblo cuando salió de Egipto y estando ahí, cuando estaba allá, dice el Señor que tenía que poner algo sobre la pared, para que donde la gente pasara, viera que estaba ahí el sello de Dios. Nosotros tenemos que tener ese sello en las paredes de nuestra casa. Hay gente que en las paredes de la casa pone una virgen, pone un San Judas Tadeu, não sei quê, põe foto de um artista, de daquele outro. Nós devemos poner palavra de Deus.
yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si tú vienes a mi casa a hablar de alguien, hable de Cristo. Aleluya. Amén. Bienvenido, entre. ¿Qué va a hacer aquí? Hablar de Cristo. Hablar de las maravillas del Señor. Siéntate, abre la Biblia y vamos a meditar en la palabra del Señor. Essa palavra tem que estar escrita nas paredes de nossa casa, pero também na parede de nosso coração. Na tabla de nosso coração tem que estar escrita. Toda a palavra, hermano, que permanece escrita no coração, nos mantém firme na presença do Senhor. Alguns, quando se convertem, Deus lhe dá um versículo clave. Alguns dizem, oh, me encanta Juan 3,16. Quantos lo conhecem? Amém? E os que não conhecem, conosco. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Hijo unigênito para que todo aquele que nele creia não se perda, mas tenha vida eterna. Aí uno grava isso e diz, uau, se Deus me deu a seu Hijo, que não me dará mais? Me dará todas as coisas. E essa palavra está escrita no coração. Depois vem a terceira parede, que é uma parede que causa sacrifício, a parede do ayuno. ¿Cuánto le gusta ayunar? El ayuno, hermano, es algo que nadie le gusta, pero es muy necesario. Porque el ayuno nos trae liberación. Nos libera de cosas que tal vez la oración ainda no pudo liberar. Tal vez solo conocer la palabra no lo liberó. Pero quando tu entra em ayuno, estás sacrificando sua carne e dando vida ao Espírito. Então, se uno está na presença do Senhor, rechazando alimento físico e solamente recebendo alimento espiritual. E o ayuno tem que ser algo que nazca do coração, que uno diga, eu lo hago com propósito. Mi propósito, Senhor, é este. Vou ayunar hoje. E como vai ayunar? Pergunta ele, Senhor. Bueno, Senhor, eu, a partir de hoje, vou tomar um mês de ayuno. De quê? Vou quedar sem tomar Coca-Cola por um mês. Outros dizem, não, eu quero um mês sem tomar café. Isso é um sacrifício tremendo para alguns, não? E aí uns diz, não, eu vou fazer o seguinte, 21 dias sem desayuno. Pero en el almuerzo, por favor, pargo rojo con bastante platanito y hace una fiesta. Pero uno sabe cómo hacer. Lo que manda en todo el ayuno es el propósito que uno está poniendo delante de Dios. Porque Dios responderá, aleluya. Porque Dios responde. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. La casa ya tiene todos sus fundamentos, suas colunas, sua base, suas paredes, necessita a cobertura. E hermano, le digo, a cobertura desta casa é a glória de Deus. Deus la cubre com sua sombra, a sombra do Onipotente lo cobrirá. Nenhuma plaga tocará esta morada. Aleluia. Cairá 1000 a tu lado, 10.000 a tu direita, pero a ti não chegará, diz ele, Senhor, porque essa casa está coberta com a glória de Deus. Termina-se a casa e a palavra de Deus diz: se alguno oye mi voz, não endurezcais vuestro coração, abre-me a porta, entrarei e cenarei contigo. Sabe de que casa está falando esse Senhor? Aleluia. Isso falou em Apocalipse? E também habla desta casa aqui, e vamos terminando acá já. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis que sois templo de Deus? Aleluia. Oh, Riamakamashai. Templo de Deus eres tu. E que o Espírito de Deus mora em vosotros. Se alguno destruir o templo de Deus, Deus lhe destruirá a ele, porque o templo de Deus, el cual sois vosotros, santo és. ¿De quem está falando Deus? Diga, de mim.
yo soy templo de Dios. Y el Espíritu de Dios quiere morar nesse templo. Se alguno quer entender como Deus pode entrar em um templo tão pequeno que é nosso corpo, tem que saber que é o Espírito Santo del Senhor. Então, o Espírito Santo, nesta manhã, te vai dar algo que você nunca imaginou. Ponga sobre seus pés. Aleluia.